feio. Vamos iniciar. Processo penal, vamos começar com inquérito, depois ação penal, depois prisões. Sem muita enrolação, de forma objetiva. E vamos para cima. Joga na telinha a primeira questão. Relativamente à vedação imposta pela lei processual penal, a autoridade policial pode ser mencionada. Vamos lá, tá aqui minha canetinha, show de bola. Vamos lá. O que é que ele está falando aqui? A autoridade pode ser mencionada o quê? Que ele quer, pessoal? Ó, a vedação imposta. Se ele quer uma vedação, ele quer o quê? Algo que é proibido da autoridade fazer. Essa questão aqui deu muita polêmica. Por quê? Por que deu muita polêmica? Porque você vai perceber que todos os itens estão corretos, de acordo com a nossa lei, de acordo com o nosso Código de Processo Penal. Mas o que vai ser a diferença? Aqueles que se atêm ao enunciado da questão. Então, IBFC se atém ao enunciado dessa questão. Você que tem um amiguinho que estuda, ele não está assistindo a live, fale isso. Atenha-se ao enunciado da questão. Por quê? Muitas vezes a alternativa vai estar bem bonitinha, mas ela quer aquilo que diz o enunciado. Então, vamos ver o que diz o enunciado? Ó, primeiro de tudo, a autoridade deverá assegurar o inquérito, o sigilo necessário à elucidação dos fatos. Isso está certo? Está correto. Lembrando, esse sigilo necessário é relativo. Por quê? Porque pode ser quebrado. Em qual caso? Para o advogado. O advogado vai poder ter acesso aos autos já documentados, mas o advogado tem que ter acesso aos autos já documentados. Tranquilo? Documentados. Show de bola, professor. Mas se eu disse que está certo, já é a questão certa? Não, não, porque isso aqui a autoridade pode. É proibido para ela assegurar o sigilo necessário? Não, não é uma vedação. Tranquilo? Segundo, a autoridade policial não poderá mandar arquivar os inquéritos. Essa é nossa questãozinha correta. Por quê? Porque isso aqui realmente é uma vedação. Ela é proibida de arquivar um inquérito policial. Por quê? Porque isso, de acordo com o princípio da indisponibilidade. Vou anotar já já. O princípio da indisponibilidade diz o quê? Que a autoridade policial não poderá dispor desse inquérito policial. Se eu não posso dispor de algo, se não está na minha competência eu dispor e fazer o que eu quero, certo? E a gente vai aprender isso aqui. Então, eu não posso mandar arquivar o inquérito policial. Tranquilo? Do mesmo jeito que eu posso falar da ação penal. A ação penal tem esse princípio da ação penal pública, tem esse princípiozinho da indisponibilidade, que é o quê? Se houver a representação ou se for instaurada uma ação penal pública incondicionada de ofício através de portaria, o Ministério Público não poderá desistir dessa ação penal. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos ver as outras. A autoridade deverá assegurar o inquérito exigido pelo interesse da sociedade? Com certeza, obviamente. Sociedade, se houver um crime ali que tem o bem jurídico tutelado, está ferindo a paz pública. Eu tenho que assegurar aquele sigilo daquelas investigações, beleza? Tranquilo? O militar suspeito do cometimento de crime castrense, de crime militar, sujeita-se à possível instauração de inquérito policial militar. Não é novidade, isso aqui está corretíssimo, beleza? E letra E, o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade judicial, senão para novas diligências necessárias e imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Tranquilo? Obviamente está correto. Se o inquérito policial já está com o Ministério Público, ele não pode requerer devolver esse inquérito lá para a autoridade judicial, senão o processo vai ficar menos célere, vai ficar muito moroso esse processo. Tranquilo? Somente se for para novas diligências. Essa daí é mamão, né? Tranquilidade na nave, mais sossegado que pai de menina feia. Bora continuar? Bora continuar. Questão 2. Questão 2. Dentre as medidas próprias a responsabilidades e vinculadas ao cargo da autoridade policial, a ela incumbe o quê? Vamos lá, saber o que incumbe a autoridade policial, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, fornecer às autoridades militares as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Me ajude, né? Fornecer o quê? Fornecer o quê? Fornecer a autoridade judiciária, pessoal. Tem nada a ver com a autoridade militares. Você tá vendo que a IBFC troca uma letrinha? Item B, realizar diligências requisitadas pelo advogado do suspeito? Não. Se houver diligências requisitadas pelo ofendido ou seu representante legal, aí sim. Lembrando que essas diligências que são requisitadas, traz aqui para mim. Vai vir assim na sua prova. O ofendido ou seu representante legal poderá requisitar diligências que serão realizadas a juízo ou não pela autoridade judiciária. Vai estar certo? Pela autoridade policial, vai estar certo? Vai estar certo. Por quê? Porque eu tô lá dentro do inquérito policial, beleza? Tô lá, bonitão, sossegado.
Aí eu digo assim, eu sou um ofendido. Aí eu digo assim, eu quero que vá na casa do fulano de tal, que ele cometeu um crime e eu sei que tem droga lá dentro. Eu posso requerer que a autoridade policial vá lá com mandado de busca e apreensão e faça uma busca? Posso. Mas a autoridade policial pode ir como não pode ir. Essa diligência que eu estou requerendo vai ser aceita a juízo ou não. Ela pode aceitar ou não. Tá a juízo de quem? Da autoridade policial. Beleza? Item C. Cumprir os mandados de prisão expedidos pela Defensoria Pública. Eu posso cortar isso aqui? Posso. Você já viu Defensoria Pública expedindo mandado de prisão? Quem é que expede? O juiz. Então, só com isso aí você mata. Representar acerca da prisão preventiva. Perfeito, pessoal. Lembrando, com a nova atualização do pacote anticrime, você vai aprender aqui comigo. E eu acredito que você já aprendeu com algum outro professor que o quê? As novas modalidades de medida cautelares, tanto prisão em flagrante, tanto prisão preventiva como a prisão domiciliar, não podem ser feitas de ofício pelo juiz. Necessita de o quê? Necessita de algo especial, que é o quê? A representação da autoridade policial ou a requisição do Ministério Público ou do juiz ou do Ministério da Justiça. Tranquilo? Representação da autoridade policial, requisição do Ministério Público ou do Ministério da Justiça. Tranquilo? Beleza? Então, item D. Incumbe a autoridade policial representar acerca da prisão preventiva. Beleza? Item E. Punir os investigadores de polícia que cometeram infrações funcionais? Não, isso aqui está ao cargo do órgão corregedor. Todo mundo papocando com linha, carretel e tudo, né? Marcando C. Não, pessoal. Não. Não é ele cumprir mandado de prisão expedido pela Defensoria Pública, não, viu? Me ajude. Como é que estamos indo? Tá sossegado? Tá de boa? Tá tranquilo até aqui? Beleza? Show de bola? Massa. Bora continuar? Tranquilo. Vamos lá para a questão 3. Questãozinha bacana. Tranquilo? Bora lá. Deixa aí na telinha. Vamos continuar. Questão 3. No que se refere ao inquérito policial, assinale a alternativa o quê? Incorreta. Alternativa incorreta. Então ele quer a errada. Digo de praxe. A IBFC, segundo a particularidade dela, a IBFC, ela não grifa esse incorreta. Até isso a gente tem que nos ater. Por quê? Porque ela deixa o incorreto aí junto com a questão. Então você não pode estar nervoso, tem que se ater a tudo do enunciado. Então, fiquem atentos a isso, beleza? Fiquem atentos a isso. Júnior Teixeira faz parte. Lógico que faz parte, papai. Sossegado, beleza? Vamos lá. Item A. Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP, ou a requerimento do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo. Vem cá, eu vou fazer um esquemazinho para você, para ficar bem bonitinhozinho, para você não errar mais. Deixa eu primeiro anotar meu Instagram. Quem não me seguir, eu profetizo que vai ficar doente no dia da prova, beleza? Então me sigam. Brincadeira, galera. Mas sigam lá, aproveitem as dicas, aproveitem quem te entrega, quem te entrega conteúdo gratuito e de graça. Hoje mais cedo nós falamos no raio-x do edital, que aqui tá quase uma ONG de tanta aula gratuita. Beleza? Então bora continuar. Processo penal. Vamos lá continuar. Ser bem objetivo aqui. Tranquilo? Vamos fazer o primeiro esquema. Acredito que todos já estão cientes, mas não custa nada, a gente não peca pelo excesso. Tranquilo? A gente vai falar primeiro do quê? Da ação penal, ó, ação penal pública incondicionada. Incondicionada. Tranquilo? Ação penal pública incondicionada. Isso aqui a gente está falando da instauração do inquérito policial. Tranquilo? Instauração do inquérito policial. A ação penal pública incondicionada, o inquérito policial pode ser instaurado de duas formas. Ele pode ser instaurado nos crimes que a ação penal pública for incondicionada. Me dá um exemplo, o crime de estupro. Você percebe que crimes com ação penal pública incondicionada geralmente são crimes graves. Beleza? Não precisa de representação. Vamos lá, um crime de ação penal pública incondicionada. Eu posso citar que esse inquérito policial, vou botar aqui, ó, instauração de inquérito policial. Eu vou afirmar para você uma coisa.
Presta atenção. Para eu instaurar inquérito policial quando a ação penal pública incondicionada, eu tenho duas hipóteses. Eu posso instaurar de ofício, por meio de quê? Por meio de portaria. O que é portaria? É o instituto lá que o delegado utiliza para instaurar um inquérito policial. É o tipo de documento, tranquilo? Posso instaurar de ofício ou ainda mediante requisição do MP ou do Ministério da Justiça. Quando é que eu vou ter essa hipótese do MP? Obviamente, há um crime, só que ele é de ação penal pública incondicionada. O próprio MP percebe, ele tem essa notícia do crime, ele tem essa notícia crimes, faz parte do nosso inquérito policial também, e aí ele percebe que precisa ser instaurado. Então, na própria requisição dele, vai ser instaurado esse inquérito policial. Ministério da Justiça. Você percebe que quando envolve Ministério da Justiça, a Cid tá endoidando. Me ajude, viu, Cid? Você quase matou de susto agora. Lá, quero falar contigo. Bicha é doida. Você percebe que quando envolver requisição do Ministério da Justiça, vai ser algo mais pesado. Então, como assim pesado? Vamos lá. As hipóteses que envolver o Código Penal, a Lei de Segurança Nacional, a Lei de Crimes contra o Presidente, tudo isso aí vai envolver requisição do Ministério da Justiça. Outro exemplo seria algum crime praticado contra o Presidente da República. Estaríamos aqui numa hipótese de requisição do Ministério da Justiça para instauração do inquérito policial. Tranquilo? Pode ser instaurado também quando o crime for de ação penal pública condicionada à representação. Adivinha só, quando for condicionada à representação. Adivinha do que vai precisar? Isso mesmo, eu escutei você falando aqui. Vai precisar da representação desse ofendido. Quanto tempo eu tenho para exercer essa representação? Eu tenho um prazo de 6 meses para eu exercer essa representação. Sim, mas é contado a partir de quando? A partir do conhecimento do autor do fato. Quando eu conhecer o autor do fato, vai ser contado a ação penal pública condicional à representação, vai contar o prazo para eu oferecer a minha denúncia. Vamos lá, uma dúvida que todo mundo tem. Professor, eu sofri um crime de roubo, certo? Eu sofri um crime de, melhor dizendo, de uma lesão corporal, certo? Hoje, no dia de hoje, em julho, beleza. Aí, só que eu não sei, a lesão corporal que eu sofri foi assim, o cara me jogou uma pedra em mim, eu não vi quem foi, não vi, certo? Passou o tempo, em dezembro de 2023, eu vi uma câmera, eu vi as imagens da câmera, e eu vi que quem me deu a pedrada foi meu ex-namorado. O que acontece? Vai contar a representação a partir de dezembro. Por quê? Foi quando você tomou conhecimento de quem é o autor do fato. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. A partir de junho vai encerrar o seu prazo de oferecimento da denúncia. Tranquilo até aqui, beleza? Bacana, show de bola. Vai ser por representação do ofendido e pela representação do ofendido, prazo de 6 meses a partir do conhecimento do autor do fato. Temos também a figura da retratação. O que é a retratação? Retratação, exemplo, eu, mulher, lá na Lei Maria da Penha, você sabe que, em regra, todos os crimes é de ação penal pública incondicionada, não é isso? É, professor, é ação penal pública incondicionada. Mas tem um delito específico, que é o delito de ameaça, no rito da Lei Maria da Penha, que é condicionado à representação. Beleza. Aí eu sofri esse delito de ameaça. Vamos deixar aqui no Código Penal que eu vou lhe dizer uma hipótesezinha. Eu sofri o delito de ameaça aqui no Código Penal. Aí eu representei contra o cara. Aí o que acontece? Diz aí que meu marido, mulher, me bateu, certo? Na verdade, ele não me bateu, ele só me ameaçou. Aí eu fui lá e representei contra ele, ó. Só que aí eu voltei com ele, eu me arrependi. Eu me arrependi de ter representado. Aí eu quero me retratar. Eu posso me retratar até quando? A retratação, você vai poder se retratar dessa representação até o oferecimento da denúncia. Tranquilo? O oferecimento da denúncia.
Isso aqui é dentro do CPP. Tranquilo? Por que dentro do CPP? Porque se a gente estiver falando agora, como eu citei, da Lei Maria da Penha, LMP, se eu estiver falando da Lei Maria da Penha, a retratação é até o recebimento, da denúncia. Qual a diferença do oferecimento para o recebimento? O Ministério Público, quando ele recebe a ação penal, quando o cara lá, o ofendido, chegou e representou acerca daquele fato, o Ministério Público vai oferecer a denúncia ao juiz. Tranquilo? O juiz vai receber a denúncia. Você percebe a diferença? Então, eu tenho 6 meses para representar, de acordo com a partir do conhecimento do autor do fato. Eu posso me retratar dessa representação. Até quando? Até o oferecimento da denúncia, até o Ministério Público oferecer a denúncia. Já falando da Lei Maria da Penha, eu vou poder quando? Eu vou poder até o recebimento da denúncia. Bacana até aqui? Bacana até aqui? Show de bola. Agora a gente temos outra hipótese, ultimazinha. Ação penal privada. Ação penal privada, diferente da ação penal pública condicionada à representação, diferente disso aqui. Aqui vai ser a representação do ofendido. Aqui vai depender, só vai poder intentar ação penal privada o ofendido, aquele que tiver qualidade postulatória de oferecer essa queixa-crime. Aqui a gente fala da hipótese de denúncia, a figura da denúncia. Aqui a gente está diante da queixa-crime. Então, vou botar aqui, ó. Quem é que vai intentar? Eu só posso instaurar um inquérito policial na ação penal privada por representação. Se oferecer a queixa-crime por quem tem qualidade para intentar essa queixa-crime. Qualidade. Vou botar postulatória, que é justamente isso que eu falei e é o que cobra para você. Capacidade postulatória. Qualidade não. Capacidade postulatória. Tá tranquilo até aqui? Capacidade postulatória. Que é quem? A vítima em si. Aqui, diferente da representação, a representação pode ser pelo ofendido ou seu representante legal. Já aqui, na ação penal privada, em regra, é somente pela vítima. Somente pela vítima. Só que, digamos, ocorreu um crime de ação penal privada e a vítima ia oferecer a queixa-crime contra o cara. Ela ia representar acerca do fato, ela tinha qualidade para oferecer a queixa-crime contra aquele cara, para representar acerca daquele fato. Ao que acontece? Ela vai lá e morre. Se ela morrer, vítima morreu, aí não pode não mais intentar ação penal privada? Pode sim, pessoal, mas vai passar essa capacidade postulatória para quem? Vai passar por CAD. Quem é CAD? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Nessa ordem, tranquilo? Vai passar nessa ordem. Ou seja, morreu, prioridade, o cônjuge. Segundo, ascendente. Terceiro, descendente. Quarto e último, irmão. Deu para entender bacana? Tive que explicar tudo isso para lhe explicar a próxima questão. Tranquilo? Faz tempo que começou, você perdeu só a aula do Isaac. Tranquilo? Ainda temos aula comigo, tá no começo. E já com o professor Max. Beleza? Entendeu até aqui? Sossegado? Show de bola. Vocês estão muito calados. Cadê esse chat movimentando? Quero que movimente. Alô, minha Paraíba, fale comigo aí. Me ajude. Por favor. São ação penal privada condicionada. Não existe isso. É só um crime de ação penal privada. Não existe condicionada. Beleza? Exemplo, calúnia, difamação. Isso mesmo. Isso é um exemplo. Show de bola? Deu para entender? Juazeiro do Norte, abraço para Juazeiro, interiorzão brabo e é bom. Ô terrazinha maravilhosa. Bora continuar? Terceira questão, ele quer a incorreta. Vamos lá. Nos crimes de ação penal privada, a autoridade somente poderá proceder a inquérito mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP ou requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Logo de cara eu sei que a questão A tá incorreta, é nosso gabarito. Por quê, professor? Por quê? Porque aqui, ó, tá errado. A gente tá falando da ação penal pública. Ação penal pública, como você viu, ó.
poderá proceder a inquérito mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP, requerimento do ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo. A gente está falando de qual? Ação penal pública. Tanto a incondicionada como a condicionada à representação. Tranquilo? Esse é o nosso item correto. Letra B. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade poderá proceder à reprodução similar dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade, perfeito, nem a ordem pública, perfeito. Questãozinha linda e maravilhosa. Cuida Jace Stuart. Gavatá, Pernambuco, massa, viu? Massa, outra terrinha que eu tenho vontade de conhecer, Pernambuco, muito bonita. Aleph Souza, Janaína. Bora. Item C. O inquérito nos crimes em que a ação penal pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado, como eu falei, pessoal. Para a instauração do inquérito, depende da representação do ofendido para eu instaurar. Aqui não, pode ser instaurado de ofício, ou por requisição do MP ou do Ministério da Justiça. Tranquilo? Requisição da autoridade judiciária, melhor dizendo. Beleza? Até aqui. Alô para o cangote de urubu. Cangote de urubu. Item D. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá, dentre outras medidas, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Tranquilo, isso aqui é a letra de lei, você sabe, está lá dentro ali do artigo 6º, salvo engano. Item E, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que cabe ação penal pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar um inquérito policial. Perfeito, pessoal. Essa comunicação, o que é a comunicação? Justamente é a delatio crimes. A delatio crimes é o quê? Eu informar, eu comunicar à autoridade policial acerca de um fato. Notícia crimes é o quê? Quando a autoridade policial recebe essa informação. Beleza? Delatio crime pode ser tanto escrito como verbal. Tranquilo até aqui? Tá legal? São Bento, Paraíba. Eu vou conhecer ainda Paraíba, beleza? É um sonho meu. Tem um amigo meu que mora em Pombal. Acredite, esse é o nome, Pombal. Lá da Paraíba. Tranquilo? E não perde a oportunidade, vou frisar mais uma vez, adquira nosso curso. Adquira nosso curso. Tá 50%, mas infelizmente vai só até hoje. O chefe endoidou botando esse desconto, certo? Não sei como ele botou esse desconto 50%, mas botou, então tá aí, não endoide. Beleza? Tranquilo? Catolé, Paraíba, eu fico muito feliz. Pessoas, meus conterrâneos nordestinos assistindo nossa aula. Isso é bacana demais, pessoal. Isso é bacana demais. E eu tenho outra informação para dar acerca da instauração do inquérito policial. Tem o nosso prazo aqui, ó. Prazo para instaurar. Para instaurar. Acredito que você já está ciente desse prazo. Qual é o prazo para instaurar um inquérito policial? Que prazo é esse? Tem um prazo se ele estiver preso, é um prazo. Se ele estiver solto, é outro prazo. Professor, eu já tô cansado, 10h30, 10h30. É, mas para tu não se confundir, eu vou botar de novo. De novo, 10 dias preso ou 30 dias se estiver solto. 10 dias preso a contar da ordem de a partir de executar, vai contar os 10 dias a partir da ordem de execução de prisão, sendo flagrante ou preventiva, ou solto a partir de quando ele for solto mediante fiança ou sem ela. Aí, muita gente confunde com esse prazozinho. Cadê o pincel? Vem cá, bebê. Muita gente confunde, ó. Não é a mesma coisa com esse prazozinho, ó. Prazo para o oferecimento. Para o oferecimento. Oferecimento da denúncia. Da denúncia. O prazo para o oferecimento da denúncia é diferente disso aqui. Temos dois, obviamente. Se ele estiver preso e se ele estiver solto. É diferente, é diferente. Aqui vai ser 5 dias preso e 15 dias solto. É a mesma coisa? Não é. Uma coisa é o Ministério Público ter esse prazo para oferecer a denúncia. Aqui é a figura do MP. Já aqui é a figura do delegado de polícia, do DP. Beleza? 5 dias. Se ele estiver preso, 15 dias solto. Vou anotar aqui. Preso, solto. Tranquilo? Tá bacana, tá legal.
5h15, 5h15, 5h15. Bacana. Show de bola. Muita gente confunde. Espero que você não confunda. Show? Bacana? Bora para a próxima questão. Vamos lá, seguindo. Questão 4. Ainda no que diz respeito ao inquérito policial, assinale a alternativa incorreta. Novamente, ela não grifa, ela não bota em negrito. Só isso mesmo, incorreta. Letra A. A instauração do inquérito policial não é necessário, não é imprescindível a propositura da ação penal pública, podendo o Ministério Público valer de outros elementos para formar sua convicção. Aí a gente vai botar o bizu. Toda aula de inquérito policial eu boto o bizu, porque você não peca por excesso. Se for pecar, a gente peca por excesso e não pela falta. Bacana? Tranquilo? Vou botar de novo. Ó. As características do inquérito policial, uma das características é que ele é idoso. Tranquilo? É que ele é idoso. O que significa dizer que ele é idoso? Todo mundo conhece esse bizu, mas eu vou falar cabo a rabo tudinho aqui para vocês. Tranquilo? Ele é idoso. Aí eu vou falar de acordo com a questão, beleza? Para ficar bem dinâmico. A primeira ele fala aqui, ó, é necessário, não é necessário para a propositura. Uma das coisas ele quer que ele é o quê, ó? Dispensável. Dispensável. E ele é também, eu vou botar aqui do lado, discricionário. É 2D. Discricionário. Discricionário. Tranquilo, bacana? Dispensável. Por que ele é dispensável? O inquérito policial, pessoal, está na fase preliminar de investigação. Se o Ministério Público estiver todos os elementos, se tivesse sido fornecido para ele e ele estiver em mãos todos os elementos necessários para a propositura da ação penal, ou seja, se ele tiver em suas mãos todos os elementos de autoria e materialidade acerca daquele fato, não vai ser necessária a instauração de inquérito policial, ou seja, ele pode ser dispensável. Pode iniciar uma ação penal sem o inquérito policial? Tranquilamente. Beleza? Então, item 1 está, item A está correto. A unilateralidade das investigações preparatórias da ação penal não autoriza a polícia judiciária a desrespeitar as garantias que assistem ao indiciado, que não mais pode ser considerado mero objeto das investigações. Positivo, correto também. O que significa essa unilateralidade? O que significa essa unilateralidade? É que uma das características do inquérito policial é que ele é inquisitivo. Inquisitivo. O que significa ele ser inquisitivo? Aqui não há a figura do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, eu como delegado de polícia, instaurar, requisitar diligências, independente do investigado achar bom ou não, eu posso tudo isso. Tranquilo? Posso requisitar essas diligências. Ele não vai ter direito a um advogado durante o inquérito policial, ainda não tem direito. Porque é um procedimento inquisitivo. O delegado é o dono do lastro probatório, é o dono daquela investigação. Tanto é que quem é presidido, o inquérito policial é presidido pelo delegado. Outra característica é a oficialidade. Por quê? Porque ele é proposto, o inquérito policial é presidido por alguém oficial, por um cargo oficial. Tranquilo? Quem é o cargo oficial? É o delegado. Tranquilo? Aí vamos lá. Item C. O indiciado é sujeito de direitos e dispõe de garantias legais e constitucionais cuja inobservância pelos agentes do Estado, além de eventualmente induzir-lhes a responsabilidade penal por abuso de poder, pode gerar absoluta desvalia das provas ilicitamente obtidas no curso da investigação policial. Como eu falei, por mais que não tenha esse contraditório ampla defesa, o indiciado, o acusado, que ainda não é considerado um culpado, ele é somente um investigado, ele é um indiciado, está sendo apurado ali indícios, certo? Pode gerar essa desvalia das provas, porque se não tratar ele de forma correta, como presumir sendo ele inocente. Tranquilo? Entender. Embora ausentes a amplitude de defesa, ou seja, a ampla defesa e o contraditório pleno, nos modos e com intensidade de incidentes no processo jurisdicional, não é correto dizer que não há defesa na fase do inquérito, uma vez que pode o investigado requerer diligência no curso das investigações, bem como possui o direito de não produzir provas contra si mesmo. Tranquilo até aqui? Por mais que não tenha essa ampla defesa estrita, expressa, a gente vê intrínseca dentro do processo. Tranquilo? Bacana?
Beleza. Item E, só sobra o item E de incorreto, né? Considerando os documentos que podem interessar ao rumos da investigação, as diligências que podem ser realizadas e a finalidade do inquérito, torna-se concebível a forma oral e dispensável que seja materializado de forma escrita. Aí morreu Maria Preá. Tá errado esse item aqui. Por quê? Traz aqui para mim. Outra característicazinha básica é que ele é o quê? Escrito, pessoal. Escrito. Por mais que tenha o interrogatório do acusado dentro do inquérito policial, por mais que seja ouvido as partes, tudo é reduzido a escrito, datilografado e rubricado pela autoridade competente. Então, tudo é escrito. Por mais que tenha ali algumas fases orais, ainda existe a oralidade dentro do inquérito policial, é considerado escrito. Só para completar aqui, o S de sigiloso, lembrando que esse sigilo é relativo, porque pode o advogado ter acesso aos autos documentados, e outro princípio da oficiosidade. Falamos da oficialidade aqui da oficiosidade, porque o delegado de polícia, em um crime que a ação penal pública é incondicionada, pode instaurar um inquérito policial de ofício. Por isso que é um dos princípios é a oficiosidade. E por que o senhor falou da discricionariedade, professor? O que tem a ver com discricionariedade? Porque o delegado, como ele é o dono do inquérito policial, ele preside o inquérito policial, ele é o presidente desse inquérito policial, ele tem a discricionariedade de dirigir aquele inquérito, de requerer provas da forma que ele bem entender. Tranquilo? Bacana até aqui? Show de bola. Tá errado porque citou a forma oral? Não. Pode haver diligência de forma oral, mas não é dispensável que seja materializado na forma escrita. Pode haver diligência de forma oral? Pode, mas desde que tudo seja reduzido a escrito. Tranquilo? Bacana? Show de bola. Passamos para a quinta questão. Passemos para a quinta questãozinha sobre ação penal. Beleza? Sobre a ação penal, analise os itens abaixo. Ante a inércia do Ministério Público, pode o ofendido dar início à ação penal por meio de oferecimento de queixa-crime, mesmo nos crimes que são processados mediante ação penal pública incondicionada. Tá certo isso aqui? Tá. Lembrando que isso aqui, ó, é a ação penal privada subsidiária, ó, subsidiária da pública. Da pública. Tranquilo? Tranquilo? O que significa essa ação penal subsidiária da pública? Ante a inércia do MP, e grava essa palavra, ó, ante a inércia do MP, ó, essa palavrinha aqui, o que se diz você mantém inerte? Vamos lá. Inércia do MP significa dizer que o MP não fez nada no processo. Ele viu lá uma ação penal pública incondicionada, ele tinha que dar início a essa ação penal, mesmo sem precisar de representação, a vítima fica lá só olhando. Eu sofri um crime aqui, nem precisou representar, e o Ministério Público lá não fez nada. Eu posso intentar uma ação penal privada subsidiária da pública. Tranquilo até aqui que justamente essa ação penal privada oferece uma queixa-crime. Tranquilo? Mas tem que haver a inércia. O Ministério Público arquivou o inquérito policial. Eu posso arquivar essa ação penal, melhor dizendo. Eu posso intentar a ação penal privada subsidiária da pública? Não. Por quê? Porque necessita dessa inércia. Arquivando, ele está fazendo alguma coisa. Inerte, ele não faz nada. Tranquilo? Massa, bacana. Item D. Item 2. Na hipótese de falecimento da vítima, são legítimos para iniciação penal privada em seu nome, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Olha aqui, Palousa. Tá bem aqui, ó. Bonitinho para você. Morreu, na hipótese de falecimento, morreu. Pode intentar o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão. Beleza, bacana. Item 3. Nos crimes de lesão corporal praticados sob o âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, a ação penal é pública e incondicionada. Mais uma vez, correto, como eu falei, se for lesão corporal, é ação penal pública e incondicionada. Se estivermos falando da ameaça, a retratação acerca da ameaça, é uma ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Lindo e perfeito, bacana. Show de bola, papai. Tá legal, né? Item 4. Item 4. A retratação da representação pode ser feita até a prolação da sentença de mérito, cabendo ao magistrado arquivar o feito ante a ausência de condição específica de procedibilidade. Vamos lá.
Ele está falando aqui, usou um bocado de palavra difícil para bem dizer falar que a retratação pode ser feita até a prolação da sentença de mérito. Não, quem faz essa sentença de mérito já está envolvido lá com o juiz, já está envolvido com o poder judiciário. E não, negativo. Você aprendeu que a retratação é até o oferecimento da denúncia, ainda quando a denúncia está ali nas mãos do Ministério Público, antes dele oferecer. Então não tem nada a ver até a prolação de sentença de mérito, nada disso. Tranquilo? Isso aqui tá erroneamente errado. Bacana, show de bola. Se o item 4 está errado e outros itens estão certos, só sobra-nos a alternativa C. Tá legal? Assim fica fácil, né, professor? Assim tá mais sossegado que pai de menina feia. Ah, meu filho, cola com o pai que é sucesso. Show de bola? Bora continuar. A ação penal pública é de iniciativa exclusiva do Ministério Público. Quem é o dono da ação penal? Ministério Público. Quem é dono do inquérito policial? Delegado de polícia. E tem por objetivo dar concretude ao jus puniendi estatal, essa qualidade especial, essa competência de punir do Estado. Acerca dessa modalidade da ação penal, assinale a alternativa correta. Correta. Vamos lá. Letra A. O prazo para oferecimento da denúncia é de 5 dias caso o acusado esteja preso e de 20 dias se ele estiver em liberdade. Pem, 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 pem. Errado. Não é 20 dias, é 15, né? Aqui a gente está falando do oferecimento da denúncia. Não confunda com instauração de inquérito policial. Item B. O Ministério Público poderá dispor da ação penal? Eu posso parar por aqui? Posso. Como eu falei, um dos princípios da ação penal é que o Ministério Público não pode dispor dela, não pode desistir dessa ação penal. Do mesmo jeito aqui no inquérito policial. Uma das características, pode colocar aqui no I, do lado do inquisitivo, é indisponibilidade. Por quê? O Ministério Público não pode, ou o delegado de polícia, ele não pode dispor desse inquérito para arquivar. Do mesmo jeito aqui no Ministério Público, ele não pode dispor desse inquérito para simplesmente desistir da ação penal. Tranquilo? Não pode. Item C. Quando do oferecimento da denúncia é necessário, é imprescindível a qualificação do acusado. Estaria certo essa pergunta? Estaria, pessoal. Mas vem um detalhezinho bem bonitinhozinho que pouca gente se atém. Pouca gente se atém. Qual é? É que a qualificação do acusado pode ser feita de outras formas, através de esclarecimentos. Esclarecimento da vítima, esclarecimento de alguém, de alguma testemunha que viu aquele cara. Então, a qualificação, para eu saber quem é aquele acusado, eu vou qualificar ele. Não é necessariamente através dessa qualificação, pode ser através vou até botar aqui, ó, pode ser também ou por meio de esclarecimento. A IBSC considerou essa questão errada só por causa desse complemento aqui que faltou. Tranquilo? Bacana. Aí vamos lá. O direito de representação somente poderá ser exercido pessoalmente. Pessoalmente. Vedada sua realização por meio de procurador. Errado, pessoal. Como eu falei, essa representação, ela poderá ser exercida pelo ofendido ou pelo seu representante legal. Quem poderia ser esse representante legal? Se vier na sua prova, você vai saber. Pode ser exercida, pode ser realizada essa representação por procurador com poderes especiais. O que significa? Ele é simplesmente um procurador que é diferente do procurador comum. Ele é um procurador com poderes especiais que pode representar pelo ofendido ali naquela ação penal. Beleza? Só não sobra o item E. Olha, o item E já vou marcar, não sei nem o que tem aqui, mas eu vou marcar. Vamos ler. Caberá ao Ministério da Justiça apresentar uma requisição, como eu falei. Cabe requisição do Ministério da Justiça? Cabe. Para o prosseguimento de uma ação penal pública nos casos previstos em lei, em que se verifica o cometimento de crimes em face do presidente da República. Perfeito, pessoal. Já até citei aqui para vocês, né? A requisição é ato administrativo irrevogável e não há prazo legal para sua representação. Vamos lá, entenda uma coisa. Isso aqui poderia tornar a questão errada, ó. Só que a IBFC, vou anotar aqui, ó, a IBFC considerou essa questão, ó, correta. Não há prazo para requisição, há um prazo sim. A requisição, pessoal, pode ser feita a qualquer momento, desde que não esteja extinta a punibilidade ainda. Tranquilo? O que significa dizer extinguir a punibilidade? Está lá dentro do Código Penal. Quando é extinta a punibilidade, eu não posso mais punir. Acabou o direito de punir do Estado. E aqui dizendo que não há prazo legal.
Qualquer outra banca a gente entenderia como errado, porque há um prazo legal. Qual é o prazo? Até pode ser feita essa requisição a qualquer momento, desde que não passe desse prazo, desde que até que seja extinta a punibilidade do agente. Mas a IBFC considerou correto, então é isso que a gente adota. Show? Bacana? Alguma dúvida? Mandem aí no chat, vou beber uma aguinha. Tranquilo? Mandem alguma dúvida, qualquer dúvida que tiverem. Tranquilo, né? Show de bola. Chegamos na sétima questãozinha, estamos acabando. Mais sossegado que pai de menina feia. Bora continuar. No que está relacionado com o Código de Processo Penal, assinale a alternativa de novo. Ele quer a incorreta. Essa IBFC é chata, viu? Só quer as incorretas. Vamos lá. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Quando a gente for o quê? O que ele quer aqui? Ele quer as hipóteses em que pode ser aplicada a prisão domiciliar. Você aprendeu aqui comigo, se não aprendeu, vai aprender agora as hipóteses da prisão domiciliar. Primeira hipótese, quando a gente for maior de 80, pode? Pode. Mulher com filho até 14? Não, inclusive é nosso item correto. Vou botar aqui, ó, hipóteses. 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 São 6, ó. 1, 2, 3. Vou botar aqui do lado, ó. 4, 5, 6. Primeira hipótese, se for maior de 80. Segunda hipótese, se for por motivo de doença grave. Tá assim, doença grave. Terceira hipótese, se for gestante. Quarta hipótese, se for mulher. Esse caso aqui, ó. Mulher com filho até 12 anos de idade incompletos. Homem com filho até 12 anos de idade incompleta, a mesma coisa daqui, desde que seja, ó, o único responsável. Tranquilo? E última questãozinha, última hipótesezinha, quando seja necessário, ó, imprescindível, aos cuidados especiais de pessoa menor que 6 anos ou pessoa com deficiência. Tranquilo? PCD, pessoa com deficiência. Essas 6 hipóteses são as hipóteses que podem ser substituídas a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Tranquilo até aqui? Aí, por isso que o item B está incorreto, o imprescindível aos cuidados está certo, o gestante está certo, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Perfeito, bacana, pessoal. Tranquilo até aqui, tá lindo e perfeito, tá legal, tá lindo. Show demais. Questão 8. Vamos falar de prisões, vamos falar necessariamente dessas, né? Que a gente mais conhece, relativamente ao flagrante esperado. Não vou botar aqui para a gente não perder tanto tempo, mas eu vou falar cada hipótesezinha para você não perder o fio da meada. Vamos lá. Primeiro flagrante, que todo mundo conhece, flagrante próprio. O que é o flagrante próprio? Quando o cara está cometendo a infração ou quando acaba de cometê-la. Também chamado de flagrante próprio, real ou perfeito. Tranquilo? Temos a figura do flagrante próprio. Falou de flagrante impróprio, você vai lembrar de perseguição. Quando o cara é perseguido logo após o cometimento do crime. Falou de perseguição, lembrem-se que essa perseguição tem que ser ininterrupta. Lembrem-se que essa perseguição tem que ser ininterrupta, certo? E é o flagrante, a figura do flagrante impróprio, irreal, imperfeito, ou também chamado pelas bancas que ela amam, quase flagrante. Bacana, quase flagrante. Temos também a figura do flagrante presumido, ficto ou assimilado. Olhe pela primeira palavrinha, flagrante presumido. Quando o autor do fato é encontrado com objetos que o façam presumir ser o autor daquele crime. Pode me dar um exemplo? Posso sim. Acaba de haver um roubo aqui nas lojas americanas e eu não sei quem foi o autor do fato. Só que uma velhinha diz que estava com uma bolsa cheia de tecido de tricô e barra de chocolate. Aí beleza, eu sou policial, entro lá dentro do shopping, soube que foi roubado Americanas, eu começo a patrulhar em torno do shopping. Aí eu percebo que um cara tá andando com uma bolsa de mulher. Um cara meio TAN, um jeito meio ré de pirangueiro, aí eu vou lá e puf, a borra do cara.
Quando eu acordo, eu percebo que dentro da bolsa dele tem tecido de tricô e barra de chocolate. Aí eu pergunto, quem é essa bolsa? Ele diz, é minha, senhor. Eu sabe fazer tricô? Eu sei, pô, faz aí na minha frente o tricô. Aí o fuleiragem fica com a cara de bunda na minha frente. Ou seja, eu encontrei ele, é uma hipótese de flagrante presumido. Eu encontrei ele com objetos que o façam presumir ser o autor da infração. Aí temos também a figura do flagrante preparado. O que é o flagrante preparado? É quando a autoridade policial ou algum agente público prepara a situação flagrancial para lascar o cara. Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo. Eu estou aqui com meu celular, certo? E eu deixo meu celular no chão. Aí eu fico aqui escondido de trás do muro. Aí um cara vem, olha para um lado, olha para o outro e pega o celular. Aí ele vai responder por furto? Não, pessoal. Porque eu preparei a situação flagrancial ali para ele cometer esse crime. O flagrante preparado para a doutrina é considerado crime impossível. Tranquilo? É considerado crime impossível. Temos também a figura do flagrante esperado, que é o que finalmente chegamos na nossa questãozinha. O que é o flagrante esperado? Quando a autoridade policial, quando a polícia, seja militar, seja civil, seja PRF, seja PF, ela espera o flagrante acontecer para ir lá, ó, pegar o cara com a boca na botija. Ela espera a situação flagrancial para intervir, melhor dizendo, essa infração. Tranquilo? Posso dar um exemplo? Posso. Campana da Polícia Civil. Tá lá em Campana, sabe que vai ter um assalto ao banco. Quando os caras saem de dentro do carro e estão começando a explodir o caixa eletrônico, a Polícia Civil chega e prende tudinho. Posso dar esse hipótese de flagrante esperado? Posso. Não confunda o flagrante esperado com o flagrante prorrogado, postergado ou ainda diferido. Esse flagrante prorrogado, postergado ou diferido é uma hipótese de flagrante esperado que ele demorou mais um pouco. Tranquilo? O próprio nome já diz, prorrogou a situação flagrancial. Exemplo, eu sei que vai estourar o caixa eletrônico e eu sei que vai chegar um Hilux cheio de bandido. Aí, em vez antes deles estourarem o caixa eletrônico, eu já intervi, que seria a figura do flagrante esperado, eu espero eles explodirem o caixa eletrônico, eu espero eles começarem a pegar o dinheiro e eu espero a outra Hilux chegar para eu prender aquela situação. Por quê? Porque eu prorrogando a minha ação, eu adiando essa prisão deles, certo? Eu vou estar o quê? Pegando mais indivíduos. Eu vou poder pegar aquela Hilux que vai chegar ali por último, cheio de bandido. Tranquilo? Geralmente a polícia faz isso ali no tráfico de drogas e organizações criminosas para pegar mais indivíduos. E ainda temos, por último, a figura do flagrante forjado. O que é esse flagrante forjado? Flagrante forjado, pessoal, é nada mais do que um flagrante que eu forjo. O próprio nome já disse. Eu falsifico aquela situação. Exemplo, eu não gosto do meu amigo Ravel. Eu não gosto dele de jeito nenhum. Aí eu vejo ele indo embora com uma mochilazinha. Aí sem ele perceber, eu vou lá, ó, e coloco um vibrador na bolsa dele, cheio de droga dentro. Cheio de droga dentro. Aí a polícia vai e aborda ele. Olha o vibrador, ei, mas que diabo é isso aí? Tu não tem cara nem de viado e tá com vibrador. Aí quando abre, tem droga dentro. Aí o que que acontece? Vai configurar o quê? Flagrante forjado. Porque o pobre do Ravel não tinha nada a ver e ficou com um vibrador atrás, ficou com um vibrador nas costas e não tinha nada a ver, cheio de droga. Eu forjei aquela situação. Tranquilo até aqui, bacana, sossegado. Show de bola. Vamos para a questão depois desse resumaço. Vamos lá. Relativamente ao flagrante esperado, assinale a alternativa correta. Letra A. Trata-se de hipótese de flagrante nulo que deve ser relaxado. Não, porque foram criadas provas de um delito inexistente. Não, aqui a gente está na figura do flagrante forjado. Flagrante forjado. Beleza? Item B. Nessa modalidade de flagrante, o sujeito não é localizado casualmente na posse de objetos, valores, dinheiros ou arma, de modo que a situação fática leve à conclusão que ele é o autor do delito. Note-se que no último exemplo o furto considera-se consumado, porque a bolsa já havia sido tirada da esfera de vigilância da vítima, sem a ocorrência da perseguição imediata. Daí a conclusão de que a prisão em flagrante não significa necessariamente que o furto apenas esteja tentado. Meu amigo, me diga o que tem a ver esse sanhaço todinho com flagrante esperado. Nada a ver, né, pessoal? Nada a ver. Item C. Nessa modalidade. Ânimo, professor. Se anima, fuleiragem.
Nessa modalidade de flagrante, apontado como válido e regular, os agentes de autoridade cientes por qualquer razão de que um crime poderá ser cometido em determinado local e horário, sem que tenha havido qualquer preparação ou induzimento, deixam que o suspeito age, ficando à espreita para prendê-lo em flagrante no momento da execução do delito. Perfeito, como eu falei, é a típica campana da Polícia Civil que espera a situação flagrancial acontecer. Tranquilo? Tranquilo, bacana. O flagrante esperado torna o furto roubo. O flagrante esperado torna o furto roubo. Não, se não houver violência ou grave ameaça, vai ser furto. Se houve violência ou grave ameaça, vai ser o roubo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tranquilo? Bacana? Justamente, tanto o flagrante preparado quanto o flagrante forjado, a Bruna falou, são considerados hipóteses ilegais, beleza? Vamos ver a letra D. Esse tipo de flagrante também é chamado de diferido, consiste em atrasar o momento da prisão. Vou lhe adiantando que aqui ele está falando do flagrante prorrogado ou postergado, ou diferido, que é bem parecido com o flagrante esperado. Mas aqui, ele atrasa o momento da prisão, mantendo o acompanhamento sobre os criminosos para que se consigam melhores provas contra os envolvidos, que acontecem em crimes e tráfico de drogas. Item E. Nessa espécie de flagrante, agentes provocadores podem ser da autoridade vítima, induzem, convencem alguém a praticar um suposto delito, tomando ao mesmo tempo providências para que torne impossível sua consumação. Não. Aqui a gente está falando do flagrante preparado, né? Aqui já preparam a situação flagrancial. Preparado. Aí torna impossível sua consumação. Por quê? Porque vai ser um crime impossível. Como é que o cara vai consumar se ele não teve nem culpa? Foi preparado aquele flagrante. Beleza? E com isso finalizamos nossas questõezinhas. Bacana. 8 questões simplificadas, simples. Falamos sobre prisão domiciliar, falamos sobre prisão em flagrante, falamos de ação penal, falamos de inquérito policial. Acredito que deu para você aprender sossegado. Novamente, reitero, cole com a gente, cole com quem está disposto a lhe ajudar. Tá aqui meia-noite vibrando, animado, gostando e querendo mais um pouco. Tá entendendo?